Bom, voltamos. Parece que agora está tudo bem. Eu consigo ver aqui o live chat. O problema é que fica a dica aí para a moçada. Eu coloquei para crianças, e quando é crianças, o pessoal não pode falar. Legal, mas tudo bem. Então agora vocês podem falar à vontade aí que eu vou escutar. Apesar que eu estou vendo só uma pessoa lá, mas tudo bem. Vou dar mais um minutinho aí para o pessoal conseguir conectar. Já passamos 10 minutos. Bom, então vamos lá. O pessoal que entrar, vê depois. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui, tanto os encarnados como os desencarnados. Né? Nós somos o grupo espírita, sim, de Spiritist em Michigan. Né? E nós temos como base para o nosso trabalho a divulgação do espiritismo, ciência do espírito, para a região aqui de Michigan. Como nós fazemos isso? Nós temos as nossas reuniões todas as quintas-feiras, das 7h30 até as 9h, com várias atividades, normalmente com o público, então atendendo às demandas aí das entidades de saúde, que requer que nós nos afastemos aí um pouco uns dos outros, não fazemos aglomerações, né? Nós estamos proporcionando aí, tentando proporcionar as nossas palestras online, para que todos possam participar. Estamos fazendo ao vivo, para que dê um pouquinho mais de afeto, de carinho, para que a gente tenha a mesma oportunidade que nós tínhamos quando nós estamos lá, que é aqueles abraços, os beijos, os docinhos, os bolos e tudo mais. Enfim, é importante o feedback, vocês falarem aí para mim se está todo mundo recebendo bem, porque aí eu vou acompanhando aqui, se eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês nos desculpem as nossas falhas técnicas, porque eu estou sem ajudante hoje aqui, é a minha primeira vez aí no YouTube Live. Né? Então, vamos lá, né? Damos as informações, agradecemos todos. Bom, sejam todos bem-vindos, né? À nossa palestra. Antes da gente começar a palestra propriamente dita, vamos fazer uma vibração para a gente poder manter todos as nossas vibrações no mesmo nível, né? Eu pediria que todos tomassem uma posição confortável nas suas casas, ou seja, no sofá, na cama, onde vocês estiverem, porque estão todos em casa, no nosso lar, a maior parte de vocês. Vamos fechando os nossos olhos e vamos sentindo o oxigênio, né? Entrar nos nossos pulmões, fazer aí a troca gasosa, eliminando aí o que não é necessário para o nosso corpo, lembrando dessa dádiva, desse alimento que o nosso Pai nos fornece de graça, nós não pagamos nada para respirar, né? E também não cuidamos muito do nosso ar para podermos ter um ar bom, mas vamos lembrando disso, esse ar que nós vamos respirando, sentindo isso entrar nos nossos pulmões, saindo, vamos acalmando os nossos corações, os nossos espíritos, vamos sentindo os nossos corações batendo, transformando esse oxigênio na transformação do oxigênio que entra no nosso sangue, trazendo a vida para nós, coisa que a gente não dá muita atenção para isso, sentindo o batimento do nosso coração, e aí nós vamos dizendo para nós mesmos que nós somos mais do que esse corpo, mais do que esse coração batendo, mais do que esse pulmão, fazendo a troca gasosa, vamos sentindo esse nosso interno, o nosso espírito, nós como espírito. E essa é a parte que nós temos da divindade. Assim que nós identificamos essa parte, vamos externando isso, externando de dentro do nosso corpo, para fora do nosso corpo, para o nosso meio de vida, para a nossa casa, para o nosso lar, e vamos espalhando isso, vamos expandindo esse sentimento divino, de forma que nós possamos encontrar um com os outros, nós não estamos perto fisicamente, mas nós podemos expandirmos até encontrarmos com outros. Então, todo o nosso grupo fazendo essa união espiritual através da nossa própria vibração. Que todo o espaço que essa nossa vibração atravesse, ela possa levar paz, uma alegria para a situação que nós chamamos aí, que muitas pessoas chamam aí de uma pandemia, e nós podemos identificar isso como uma oportunidade. Nós dividimos esse nosso sentimento, essa nossa capacidade de buscar dentro de nós o que é da divindade, e espalharmos isso com os nossos semelhantes. Nessa mesma vibração, elevamos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedimos a Ele que só através dele, como nos foi dito, que Ele nos diz, que só através dele cheguemos ao Pai,
roguemos a Ele que nos apresente ao Pai, ao nosso Deus, ao todo, e roguemos a Ele que nos dê a bênção para que nos próximos minutos nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos espíritos, para o que nós vamos ver, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, de forma que nós absorvamos essas informações na forma de energia que nos alimente durante essa semana, até a próxima semana, e nós possamos enfrentar aí as nossas obrigações, as nossas propostas para a semana que vem. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muita gente pode pensar, nessa aflição que a gente está passando agora, por toda essa desíse que vem aí alertando toda a humanidade, né? Ninguém está livre disso, né? Mas não foi escolhido, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, as nossas apresentações, é meio que não, é sequencial. Eu estou começando agora esse capítulo, alguém vai pegar daqui umas 4 semanas e vai continuar isso. Eu vou falar sobre as 3 primeiras partes do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Nós vamos falar aí dessa. E a gente não pode esquecer disso, é bem providencial isso, bem-aventurados os aflitos. Eu estou um pouco aflito aqui, não é por causa da pandemia, da oportunidade que o coronavírus está nos dando, mas é porque tem toda essa tecnologia, eu tenho que estar olhando aqui quanto tempo eu estou gastando na palestra, quanto é que vai quem está falando, o que está, o que não está. Então, eu estou meio aflito também. Então, a palestra é mais para mim também, né? Antes da gente começar propriamente dito a palestra, e como é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de trazer um conhecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que a codificação do Espiritismo foi feita em 5 livros por Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro do meio, exatamente o meio. Então, o primeiro livro, ele traz tudo sobre o espírito. Ele fala sobre a causa primária, fala sobre o espírito, sobre os mundos que os espíritos vivem, sobre as leis que regem os espíritos, os tipos de espíritos. Não existe no mundo hoje, apesar do conceito espírito ter mais de 4.000 anos, mais de quase 5.000 anos, já se ouviam falar a respeito disso em todas as sociedades que se agrupavam e que pensavam um pouco mais, eles já sabiam da existência de uma coisa maior, que sobrava depois que o corpo se desintegrava, depois que o corpo partia. Isso já era conhecimento, mas uma obra fundamental e completa, compilada com todos os detalhes, que nem tem a obra, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação do Espiritismo, não existe. Então, ele é completo. E ele devia ser um divisor de água para nós, porque ele mostra tudo o que somos. A gente fala assim, eu tenho espírito. Não, nós somos um espírito. Estamos num nível de evolução, e tudo explica, muito bem explicado no Livro dos Espíritos, um livro interessante, que deveria marcar aí a nossa vida, antes e depois de lê-lo. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas é só uma questão de lógica que a gente vai chegar a essa conclusão, como tantas as outras pessoas já chegaram antes disso. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro que conta que existe um mundo espiritual. Isso, para a gente, devia ser muito importante. O segundo livro é o livro dos médios, que fala como se comunica com esse mundo espiritual, quais as técnicas, quais os problemas, tudo. Então, são 2 livros que nos mostram uma realidade que até então nós não tínhamos. Imagina qual a quantidade de informação que existe no mundo espiritual. Vamos lembrar aí de algumas coisas que nós perdemos com grande valor. Há tempos atrás, a Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Todo mundo fala, perdeu-se muitas coisas, porque várias pessoas muito inteligentes deixaram lá escritos, coisas importantes. E recentemente nós tivemos no Brasil a perda do Museu Nacional, no Rio, que pegou fogo também e acabou várias obras, várias informações, vários bons livros que possivelmente deveriam ser únicos lá. A própria época que a gente tinha os livros queimados que a Inquisição queimou, o próprio nazismo que queimou vários livros. Então, todas essas informações, todas essas obras, todas essas coisas que nos trariam aí alguma, como é que se diz, alguma informação que seria importante para a nossa evolução, sumiram, mas elas existem no plano espiritual, e a gente pode acessar isso, tanto quanto a gente pode acessar as nossas próprias vidas regressas, se nós tivermos consciência desse nosso passado, certo? Então, toda essa informação, ela pode nos ajudar muito.
Então, tem uma pessoa que a Sueli escuta muito, não sei se é Maria Helena ou Helena Maria, ela é uma psicóloga, ela é uma psicóloga, não, ela é uma filósofa. E ela usa muito um termo assim, se você está indo para um precipício, é melhor que você vá andando, em vez de você ir num Porsche, ou num carro de Fórmula 1, porque quanto mais rápido você vai para um precipício, mais você tem a chance de cair nele sem ter razão, sem ter como parar, sem ter como controle. Ou seja, poder sem controle é perigoso. Então, imagina qual é a preocupação dos espíritos quando eles nos trouxeram essas ideias. E aí eles vêm e nos dão uma ajuda, né? Eles pegaram um ser elevado, né? Já deram essa dica no primeiro livro, na pergunta 625, que eles nos dizem que Jesus, a hora que o Kardec pergunta para ele, quem seria uma pessoa para a gente tomar como exemplo aí, né? Eles falam Jesus. Jesus é o guia e modelo da civilização terrestre. Então, o que é guia? É aquele que a gente segue quando não sabe para onde vai. E o que é modelo? O modelo é aquilo que a gente tem que é melhor que nós já fizemos. Toda coisa que a gente quer fazer que se parece com aquele modelo, ele tem que chegar ao próximo possível daquilo, porque é o modelo de perfeição. Então, é isso que os espíritos já nos disseram no primeiro livro da codificação, que Jesus é o nosso líder e modelo. Então, o que os espíritos fizeram? Eles pegaram as informações que a gente tem de Jesus. Quais as informações que a gente tem de Jesus? Jesus não deixou nada escrito, tudo veio através dos evangelhos, os evangelhos canônicos, né? Lucas, Marcos, Mateus e João, que a igreja considera como os mais verdadeiros aí. E, através disso, tiraram ideias sobre tiraram partes desses evangelhos e colocaram através dos espíritos, eles nos deram uma interpretação para esse tipo de coisa. Por isso que os espíritas usam o evangelho segundo o espiritismo para fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, reunir a família e ler alguma coisa do evangelho. Aí fala, então, o evangelho eu considero como se fosse assim, ele fosse a moralização do espiritismo, porque eu posso conhecer todas as técnicas de fazer uma comunicação espiritual e posso saber todo tipo de espírito que existe do outro lado e faço uma reunião e chamo aí espíritos trevosos, espíritos ruins, espíritos que não vão me trazer nenhum bem. Porque o que são os espíritos? Os espíritos são as pessoas que desencarnaram. E existem pessoas boas e existem pessoas ruins. E elas estão no plano lá encarnado. Ninguém fica bom porque desencarnou, né? Ou seja, o espiritismo não é bom, mas também não é ruim. Ele depende do que a gente faz com ele. O espiritismo é a ciência do espírito. Tal qual o capitalismo é a ciência do capital. Então, é tudo sobre o que a gente pode ter a respeito do espírito. É o que a gente tenta passar como conceito espírita. A gente tem uma base aí, que é uma base religiosa, porque a gente acredita em Jesus como sendo isso, e ele nos faz religar a Deus, de religião, de religar, né? Nos faz religar a Deus, por isso tem a base religiosa. Mas tem a base científica também, que a gente tem vários experimentos que a gente faz. Foi uma doutrina que veio na base da ciência, o seu divulgador maior era um cientista, né? Uma pessoa muito inteligente, né? E a gente tem religião e a filosofia, que nos faz pensar. Então, esse é o ponto que vem. Então, o evangelho, a gente tem que sempre olhar para isso. Você tem algum problema, você pode usar o evangelho. No caso, tem gente que usa a Bíblia, você pode pegar na Bíblia. E lá são as dicas, vamos pensar assim, que Jesus nos deu, né? Então, é assim, vamos tomar isso como o que a gente aprende aqui, necessariamente não tem que ser usado só para o espiritismo, mas para a nossa vida também. E como eu disse, vai ser bem providencial, porque vamos falar dos bem-aventurados, os que são aflitos. E nós estamos passando aí por uma oportunidade de aflição agora, né? E quais os textos que eles usaram, que eles tiraram do Evangelho para colocar nesse capítulo? Então, são assim, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Esse vem de Mateus, capítulo 5. Aí tem uma outra parte que eles pegaram também, dos evangelhos. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação.
Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse vem de Lucas, capítulo 7. Enfim, os espíritos pegaram isso e eles nos dão algumas informações a respeito disso. Então, a gente vai falar sobre 3 coisas, os 3 capítulos. Justiça das aflições, causas das atuais nas aflições e causas anteriores das aflições. Então, vamos começar com justiça das aflições. Fica muito difícil a gente falar de justiça, que é uma palavra que nos engrandece, a gente fica sempre contente quando a justiça é feita, quando uma pessoa fez algum mal e ela sofre aquilo nos causa um certo conforto, assim, né? Ela foi punido, né? Mas também nos diz também, quando você pensa, a justiça foi feita, porque deveria ser feita. Nós nos sentimos bem, porque isso nos faz que nós possamos fazer a coisa certa para não sermos punidos ou sermos recompensados por fazer a coisa certa. Isso seria justiça. Não só penalizar as pessoas que fazem as coisas erradas, mas como também parabenizar as pessoas que fazem as coisas certas. Então, a gente pensa assim, como é que a gente pode falar de justiça das aflições? Como é que a gente pode falar de justiça, uma palavra que nos dá tão forte, nos dá tanta energia, tanta como é que se diz? Tanta agradabilidade da justiça, quando ela vem junto de uma palavra aflição, que é uma coisa que nos faz encolher, ter medo, ficar apreensivo, né? E aí já começa, então, difícil esse capítulo, né? Porque ele traz 2 palavras que nos trazem sentimentos opostos, né? Então, para a gente não cometer esse erro, que é muito comum, né, que a gente nos deixa levar tudo pelo nosso único modo de ver, né, pela nossa ótica, né, devido à nossa infantilidade espiritual, vamos fazer algumas proposições aqui, né? A nossa justiça, ela se baseia na nossa verdade, né? E nós sabemos aqui que a nossa verdade só existem 3 verdades, né? Existe a nossa verdade, a verdade dos outros e a verdade do todo, a verdade de Deus, né? Por isso ele é o único justo. Por mais que a gente tente fazer uma justiça, a gente vai sempre pecar em alguma coisa. Por isso que a nossa justiça ela é atualizada. Antigamente, qualquer coisa, o neguinho era apedrejado. Já veio Moisés aí, que diz que ele veio com os conceitos de justiça, né? E depois de Moisés vem Jesus com os conceitos de amor. Dizem alguns espíritas que o espiritismo vem com os conceitos de verdade, trazendo um conhecimento em cima do amor e analisando também os conceitos aí de Moisés, que era a justiça, né? Então, quem é justo hoje? Só Deus. Por que Deus é justo? De acordo com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E eles dizem, inteligência suprema, né? Tem um complemento, né, que é a causa primária de todas as coisas. Mas vamos analisar esse ponto. Inteligência suprema. Ele sabe tudo. Isso causa a ele saber tudo, ele pode tudo. Porque Deus que se preze, desde os deuses antigos, os vários deuses, o Deus que não era todo-poderoso não era Deus. Tinha outro Deus que era Deus no lugar dele, porque era mais poderoso. Então, Deus, sendo inteligência suprema, e aí vem nas definições de Deus, nas questões seguintes do Livro dos Espíritos, a número 1 e até... Então, chegamos até a pergunta 13, e a pergunta 13 coloca uma outra sugestão a Deus. Diz que ele é soberanamente bom e justo. Então, não fala que ele é bom ou ele é justo, que ele é pouco bom, que ele é muito justo. Ele é soberanamente. Ele é bom e justo na sua totalidade, coisa que a gente não tem consciência ainda do que seria essa justiça, porque a nossa justiça se baseia na nossa verdade. Já dizia Jesus, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, cada vez que nós nos aprimorarmos na nossa evolução, nós teremos uma melhor verdade, e essa verdade nos libertará de coisas que nós achamos que são ruins para nós, né? Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, nas pequeninas coisas, na bondade e na justiça. Então, é muito difícil a gente admitir um Deus todo-poderoso, e se nós não admitirmos esse Deus poderoso e bom e justo, a gente não consegue dar prosseguimento nos nossos conceitos, que a gente vai falar aqui. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia na mente, que o Deus, ele é todo poderoso, pode tudo, mas ele é bom e justo, que ele não poderia ser bom sem ser justo. Não existe justiça sem bondade. Eu sou bom, mas não sou justo, então fica difícil, né?
Um outro conceito que a gente tem que ter antes da gente começar a falar realmente do que a gente, do nosso tema aqui, é com referência à pluralidade das existências, né? Admitir é até negar a justiça de Deus, que daria oportunidades de uma quantidade mínima de anos aí, para que a gente aprendesse tudo, para que a gente pudesse fazer tudo, e talvez nós não tenhamos as mesmas oportunidades que as outras pessoas, não teriam uma certa justiça para isso. A gente não está aqui para provar que existe vida após a morte, ou que existe outras reencarnações, isso já está mais do que provado até cientificamente, mas a gente tem que ter essas duas ideias, da bondade de Deus e da pluralidade das existências, para a gente começar a analisar o que a gente vai falar. Então ele fala sobre essas duas, na realidade, as duas situações, fala da justiça das aflições, né? A gente achar uma justiça nessas aflições, né? Os espíritos, eles nos introduzem a ideia de que somente a vida futura, né, poderia efetivar, assim, as compensações que Jesus promete. Se você sofre, você vai ser feliz. Se você está feliz agora, você vai ser triste. Se você falta comida, você vai ser alimentado. Porque tem muitas pessoas que na situação que se encontra, né? A gente vê, essa pessoa não tem nada de possibilidade de melhora, né? Então, aí a gente começa a duvidar, né? Apesar da fé no futuro pode consolar a nossa consciência, né? Ele não explica as anomalias e parece que desmente a justiça de Deus, que tem tantas pessoas aí que sofrem, né? Sem mais do que o outro, né? Uns nascem na miséria, outros nascem na riqueza, né? Uns parece tudo dá certo, outros tudo dá errado, né? E a gente não vê na situação atual, uma solução para esse problema. Então, a gente só pode pensar que isso vai melhorar no futuro, certo? Então, se Deus é soberanamente bom, né, e justo, ele não pode ser caprichoso e com parcialidade, ajudar um e prejudicar os outros. Então, se ele é justo, a causa dos nossos... E todo problema tem uma causa, a causa dos nossos problemas também tem que ser justa, né? E é nisso que a gente tem que se compenetrar, que a gente tem que pensar a respeito disso, né? Isso acontece em todas as coisas, né? Se implica tanto a longo como a curto prazo. A gente pode analisar isso muito facilmente. Num período de um ano, por exemplo, nós que moramos aqui em Michigan, a gente sabe que quando começa o inverno, as folhas começam a cair, certo? Por que a árvore solta flor? Ela tem com as folhas, ela tem uma área muito grande de troca de calor. E se ela mantém as folhas dela, durante o frio, ela vai trocar muito calor com o meio, vai perder muito calor e ela acaba morrendo por isso, ela vai secar. Mas ela precisa das folhas para ela fazer a fotossíntese, que ela adquire um tipo de alimento para ela. Ela retira o CO2 da atmosfera e libera o oxigênio. Isso é uma energia para ela, além da própria que ela consome através das raízes. Ela precisa dessa fotossíntese para ela viver. Da mesma forma que a gente respira, as plantas também respiram. E isso faz com que, se ela solta as folhas antes do inverno chegar, ela se abstém de absorver o CO2 que ela precisa para passar o período de inverno sem ter essa fonte de alimentação. Da mesma forma, quando ela termina o inverno e não terminou ainda, a gente sabe, sempre tem aquelas 2 semaninhas, que parece que é semana que vem, né? Vai cair uns granizozinhos, vai cair a temperatura bastante aí. Se ela solta as folhas dela antes do tempo, e vem aquele tempo frio ainda, isso queima as folhas dela, ela perde as folhas, ela vai ter que gastar uma energia novamente para soltar as folhas. E as plantas aprendem com isso. Então, acontece isso com todo mundo. Ninguém fica gordo dormindo magro. Ninguém fica magro dormindo gordo. É tudo uma combinação de Coca-Cola, sanduíche, fazer exercício e uma alimentação balanceada. Isso acontece, a gente consegue medir isso a curto prazo. Se eu tivesse feito uma coisa, com certeza eu não estaria na situação que eu estou, certo? Então, nós vemos essas causas, né,
essas ações partindo de uma causa que nós conseguimos identificar, certo? Então, e a gente consegue até entender que isso pode se ajustar em um futuro próximo. A gente acha aí uma causa, uma razão, né, na justiça uma razão justa para essas aflições. E aí, voltando aos outros itens, a gente pode ter essas causas dessas aflições, de acordo com o Espiritismo, em duas situações, né? Essas vicissitudes da nossa vida, se preferirem, né? Essas aflições, né? Elas podem ter duas fontes bem diferentes, que a gente pode distinguir elas. Umas têm as causas nessa nossa vida presente, né? Ou fora dessa vida. Porque, às vezes, a gente vê uma pessoa que ela nem tem muito tempo de vida, ela é uma pessoa nova, bem nova, e ela já sofre por males que, se a gente fosse dizer que, entender desse fato, que toda causa, todo efeito tem uma causa, e uma causa mal tem um efeito mal, para sermos lógicos, né? E Deus sendo justo, como nós já falamos, como é que uma pessoa que nasceu há alguns dias, ela já vem com uma disease, ela já vem com ela já vem com uma doença muito grave, ela já vem com uma sequela, com uma deficiência, sem visão, uma falta de um membro, qualquer coisa do tipo. Se a gente pensar nas nossas atuais aflições, a gente pode ver muito simples disso. Se a gente interrogar, né, friamente as consequências, né, todos que nos trazem para quem é ferido nessa situação, está passando por uma situação difícil, se a gente voltar aí passo a passo, a alguns tempos atrás, muitas das coisas que nós estamos passando, a gente vai achar a causa dela. Ah, caramba, esqueci de pagar a minha conta do seguro. E o que realmente aconteceu? Estamos trabalhando em casa agora, né, nas três últimas semanas, né? Estamos trabalhando em casa e eu recebi a conta do meu seguro e coloquei dentro da minha mochila, porque todo dia eu chego na firma e abro a mochila e vejo lá. Ou seja, eu estou em casa, não abri a mochila. Então, o que aconteceu? Eu vou pagar uns juros. Os juros é pequeno, mas eu vou pagar os juros. E se eu não olhasse ainda, provavelmente até o meu seguro perderia. Eu poderia entrar num acidente de carro e a seguradora não ia cobrir, porque ia falar, meu filho, se você não pagou a sua conta esse mês. Ou seja, eu encontro a causa da minha situação, da minha aflição agora, puxa, eu tenho que pagar agora o carro, eu devia ter pago só a prestação do seguro. Então, a gente acha a razão. E isso pode acontecer com tudo, como eu falei para vocês. Nós aprendemos esse conceito de que existe sempre uma causa. Essa causa acontece em tudo. Acontece na nossa casa, acontece no nosso trabalho, acontece na nossa sociedade, acontece no nosso país, no nosso estado, no nosso país, acontece no nosso universo, no nosso planeta. Então, aí a gente vem hoje, por exemplo, e analisa o que está acontecendo. Nós estamos passando por essa pandemia, que é melhor a gente colocar, estamos passando por essa oportunidade. Por que estamos passando por essa oportunidade? De certo, cada ser humano no nosso planeta tem a ver com essa situação. Não, foi só a China, começou lá, porque a China fez isso, porque fez aquilo. E porque todos sofremos. Aí a gente vai falar que é injusto? Voltamos ao caso de que Deus é justo. Então, de uma forma ou de outra, nós contribuímos para isso. E agora, o que cabe a nós é qual vai ser a nossa ação com referência a isso. Porque Deus, ele sempre aceita essa nossa culpa, né? Em modo de dizer, não é culpa, mas aceitar que erramos, e ele nos dá sempre uma oportunidade. E eu garanto para vocês que isso vai passar e nós vamos nos encontrar lá no nosso centro. Ou do lado de cá ou do lado de lá. Vai depender de cada um, né? Sempre tem essa oportunidade. Para quem que a disease, essa doença, esse vírus, porque a característica de um vírus é de destruição. Alguém conhece algum vírus aqui que deixou você ficar magro? Não. Vírus para ficar gordinho? Vírus para acabar com alguma doença? Não. O vírus, ele traz realmente, ele tem um caráter destrutivo. E porque ainda nós temos esse caráter destrutivo no nosso
no nosso planeta. Já falamos isso várias vezes, nós somos um planeta de provas e expiações, né? E aqui tudo que nós temos, ou são provas ou são expiações. Eu costumo sempre colocar aquele exemplo legal. As mães adoram aquele nenenzinho bonitinho que nasce com aquela bochechinha, olhinho azul, fala Dudu, não sei o quê. O que é aquilo? Ou ele é prova, ou ele é expiação. É só a gente esperar um pouquinho, a gente já vai entender o que é. E a gente fala assim, então, mas eu gosto muito do meu pai, eu gosto muito da minha mãe. O que são isso aí? Prova ou expiação. Na realidade, eu gosto muito de dinheiro, né? Eu gosto de usar esses 3 exemplos. Os filhos, os pais e o dinheiro. O dinheiro é sempre bom, né? E o que é o dinheiro? Provas e expiações. Tê-lo ou não tê-lo. Ou seja, tudo que nesse planeta que a gente tem, ou é prova e expiação. Só uma coisa não é prova e expiação, o que a gente faz em função de outra pessoa. E esse conceito foi trazido por Jesus. Lembra que eu falei que o primeiro conceito veio por Moisés, que ele trouxe os conceitos de justiça, olho por olho, dente por dente, apedreja, Deus castiga, isso ou aquele outro. Aí vem Jesus e diz que somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, somos todos irmãos, devemos nos ajudar uns aos outros. Ele traz o conceito do amor, né, da palavra ágape, que são vários amores que existem, e na realidade, na Bíblia são 4 tipos de versões de amores que se falam, mas o amor que Jesus mais aplica para a gente é o amor ágape, o amor-ação, é o que a gente faz para uma outra pessoa. Então, essa é a única coisa que não é prova e expiação aqui na Terra. O que você faz para uma outra pessoa. Aliás, tem que lembrar a outra passagem de Jesus, quando ele fala, a sua mão direita não vê que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda faça. Quando você faz uma caridade, você faça essa caridade sem ter que contar para os outros, né? Então, esse ágape, esse amor-ação, a gente tem que fazer proativo, sem ter que falar para todo mundo, estou ajudando todo mundo, estou fazendo isso, estou fazendo aquele outro. A gente tem que fazer isso por nós mesmos, pelo prazer de fazer pelo outro, não para a gente aparecer mais ou outro. Lembrando sempre dessa daí. Então, as causas atuais das aflições são muito fáceis para nós, porque a gente só tem que voltar um pouquinho, e é muito fácil disso. A minha última palestra falei sobre a pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, e todo mundo lembra que eu puxo bem essa pergunta, né? Quando os Espíritos perguntam, né, sobre como é que a gente podia fazer para a gente se tornar uma pessoa melhor. Eles falam para a gente lembrar de Sócrates, que na realidade a frase não é de Sócrates, mas tudo bem. Ele fala assim, conheça-te a ti mesmo. E na pergunta 919A, Santo Agostinho fala como ele fazia isso, quando ele estava aqui encarnado, né? Ele diz que todo dia antes dele se deitar, ele fazia um exame de consciência das coisas que ele fez, das coisas que ele não fez, das coisas que ele poderia ter feito, e aí essa pergunta é bem típica que fala que nós seremos não punidos, né? Mas quando nós não fazemos o bem, quando nós não fazemos o mal, nós ainda não estamos fazendo o bem. E como eu disse, a única coisa no nosso planeta que não é prova e expiação é fazer o bem. Of course, aos outros, né? Não vai pensar, eu faço bem para mim, eu compro um carro bom para mim, compro uma casa para mim, pago mal meus funcionários, todas aquelas coisas que as pessoas fazem por ela. Não, é fazer bem aos outros. É isso que faria com que nós evoluíssemos como espírito. Então, se a gente avaliar na nossa vida, a maior parte dos infortúnios que a gente tem são causados por nós mesmos nessa vida. Quantas coisas que nós deixamos de fazer por preguiça, ou até mesmo por ignorância, o que não justifica o mal que nós fizemos. Às vezes é melhor a gente pecar por não fazer do que fazer se nós não temos certeza que estamos fazendo. Eles já dizem isso normalmente nas reuniões espíritas, que quando você recebe uma mensagem, é melhor do plano espiritual, é melhor que você descarte até 10 mensagens boas do que absorver uma só errada. Porque veio do plano espiritual, a gente acha que, o plano espiritual sabe tudo, né? Eu já ouvi uma piadinha que era até legal. Assim, o Grambel veio lá e mandou uma mensagem psicografada. Então, era assim, Antônio de Almeida Júnior, 234584. Era uma lista telefônica. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Porque veio do plano espiritual é bom, só porque é um livro psicografado é bom, a gente tem que ter essa noção para a gente avaliar o que a gente aceita nessa vida, porque isso vai repercutir para nós, ou nessa vida ou na outra. Então, como nós viemos para a Terra como prova e expiação, é melhor que nós adquirimos menos expiações do que a gente já tenha. Cumpramos as provas que a gente tem que fazer, e as expiações a gente não adquira mais. Certo?
Então, se a gente entender as nossas doenças, as nossas enfermidades, o que acontece como causas das aflições atuais, a gente consegue ver isso muito fácil. É só a gente fazer um exame de consciência, né? E a gente vai saber, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu estou causando o meu mal que tem. Se a gente não tiver esse conceito de que nós temos várias existências, só da gente analisar o que a gente faz, a gente já consegue. Lembrando novamente essa não é psicóloga, essa filósofa que a Sueli escuta, ela fala muito disso daí, que a gente tem que escutar o nosso coração à noite. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu fiz a coisa certa, mas a gente não está se sentindo bem, porque o coração aperta. Né? Então, a nossa consciência vem muito do que a gente sente do coração. Eu devia ter falado isso mesmo para essa pessoa, porque essa pessoa, ela deveria ter escutado isso. Aí, chega eu hoje à noite, quando eu for fazer meu exame de consciência, eu vou falar, não devia ter falado um monte dessas coisas que eu falei, mas tá aí, eu estou assumindo essa consequência, né? Então, a gente, quando faz esse exame de consciência à noite, o nosso coração, por mais que a gente tome a decisão errada de aceitar o que a gente fez ou o que a gente não fez, isso vai fazer com que o nosso coração doa. E a gente não vai se sentir bem até a gente se entender. Realmente, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo chato, eu fui orgulhoso, eu não dei a minha colaboração, fui pelos meus impulsos, e agora eu estou sofrendo essa dor. Né? E tem gente que fica brigando com essa dor por tempos e tempos, até entender mesmo. Então, a gente leva um tempo para isso. Da mesma forma que a árvore solta as folhas dela antes, a gente também faz esse tipo de coisa. E fazemos isso por nós mesmos, numa sociedade, num grupo de amigos, na nossa família, e assim vai, até que essa nossa situação se espalhe por uma grande quantidade de pessoas e reflita no que acontece com o nosso planeta. Aí fala assim, mas é bem chato, né? Porque a gente passa, se a gente for lembrar no final do dia quantos pensamentos bons e pensamentos ruins nós tivemos, nós vamos ver que às vezes os pensamentos ruins foram mais numerosos do que os bons. E é por isso que Deus nos dá essa oportunidade do dia e da noite. Porque a gente dorme metade do dia, a gente não fica pensando uma abobrinha, não fica carregando a nossa atmosfera espiritual com pensamentos ruins, porque tudo que a gente pensa é derramado no nosso ambiente de meio, e vai refletir nas outras pessoas, em nós mesmos, então vai ser a gente vai sofrer isso na nossa encarnação atual. Então, isso seria aí as causas atuais das nossas aflições. Né? E se as causas não são, e se a gente vê que nós sofremos por alguma coisa que a gente não fez nessa vida. Interessante uma conotação de Jesus. Vocês lembram quando Jesus curava, se vocês já leram os evangelhos, toda vez que Jesus curava, e ele curou muitas pessoas, né? Ele sempre falava para a pessoa, a tua fé te curou. Ou seja, a pessoa se curou com a própria vontade. Mas vá e não volte a pecar. O que ele dizia? O que ele queria dizer com isso? A sua fé te curou, primeira coisa que ele dizia. Ele falou, não foi meu pai que te curou, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. A tua fé que te curou, ele dizia que a gente é responsabilidade nós temos responsabilidades pela nossa saúde. E se nós temos responsabilidade pela nossa saúde, nós temos responsabilidade pela nossa doença também. Então, ele falava, vá e não volte a pecar. O que ele queria dizer com isso, vá e não volte a pecar? Vá e não faça o que você fez para chegar onde você estava agora. Porque se você fizer isso e não se conscientizar que você vai ter que se curar, você vai sofrer muito. Olha a psicologia crística que ele tinha. Né? E a gente leva um tempo enorme para entender isso. Nós nos adoecemos e nós também nos curamos. Como é que nós fazemos isso? Vamos pensar aí durante a noite aí, o que nós fizemos no passado, que é o nosso resultado, certo? Então, esse é o ponto. Agora, e se toda essa situação que a gente está fazendo, as causas atuais das nossas aflições,
quando a gente faz esse análise, a gente descobre, lembra que eu estava na escola, aquela época, isso me fez direcionar para isso. Às vezes uma psicóloga, um tratamento aí que a gente faz, nos faz retornar aquele tempo e nós resolvemos um problemão que a gente vem carregando por anos e anos. Mas e quando a gente vai até um psicólogo, a gente faz aí todos os tratamentos possíveis, a gente faz todas essas terapias que existem e nós não chegamos a um consenso que o mal que nós estamos passando veio dessa vida. Ou muito simples, nós pegamos uma criança, que nós falamos no começo dessa palestra, uma criança que ela já nasceu sem um braço, ela nasceu cega, ela nasceu com alguma deficiência, que ela nunca vai ter a mesma capacidade do que as outras pessoas. Existem pessoas que nascem com algumas limitações e elas são melhores do que nós temos, nós somos pessoas teoricamente perfeitas, temos todos os braços, enxergamos, andamos, fazemos o que quiser, mas nós vemos pessoas que vêm com deficiências e elas são melhores do que as outras pessoas. Mas, em contrapartida disso, o que causou que essa pessoa veio desse jeito se ela já nasceu com essa deformidade? Ou um caso mais assim, quando a gente tem uma calamidade, que pessoas são retiradas do nosso convívio por qualquer outra coisa, por um acidente, ou a gente sofre com alguma coisa que a gente está fazendo tudo certo no nosso serviço, está legalzinho, está tudo bom, eu não vou falar de chefe não, tá? Mas tem alguma pessoa no departamento lá que faz um mal visto de você e você sofre com aquilo, perde o seu emprego, daí numa situação que você não acha emprego mais, passa por essa dificuldade toda, e você foi um bom funcionário, você trabalhou bem, a sua vida inteira foi dedicada, e você passa por isso. Aonde está, mesmo que a gente force muito, faça as terapias, a gente não vai achar a causa dessa aflição nessa vida. E aí, como é que a gente volta a Deus e pergunta, aí Deus, que negócio é esse? Cadê a sua justiça? Cadê a sua bondade? Se eu estou sofrendo por uma coisa que eu não fiz. Então, se Deus é justo, se existe uma causa para cada ação, se uma ação mal se uma ação mal só pode resultar de uma ação má, a gente só pode identificar que é o seguinte, essa causa não é dessa vida. Né? Então, aí a gente tem que ter esse conceito que eu coloquei no começo, porque aí a gente vai trabalhar quase com a ideia que eles chamam de fatalidade. Isso aconteceu porque era fatal. Mas, se a gente acredita que tudo é regido pela lei do todo, como é que ele podia passar desapercebido de que uma forma que a gente viria como deformidade, a gente viria como idiota, como um cretino, com idiotia, cretinismo, flagelos naturais que a gente sabe que acontece. E é como eu falei para vocês, a gente age como eu falei da pergunta 13 do livro dos Espíritos, Deus na sua bondade e justiça, a gente consegue identificar isso nas mínimas coisas, que talvez a gente nem tenha consciência ainda que existe, né? Como existem algumas partículas que só aparecem não no choque dos aceleradores de partículas, são materiais que aparecem em determinadas situações, alta pressão, alta temperatura, ele aparece só por um segundinho e desaparece, ele não tem capacidade de existir na forma aqui. É igual a gente falar, a água não existe na forma sólida. Aqui em Michigan existe, né, durante 6 meses. Mas, por exemplo, o mercúrio na forma sólida. O mercúrio é um metal, mas ele é líquido. Como é que é isso? Ele pode ficar sólido? Pode, mas a gente tem que ir com uma temperatura abaixo de 300 e poucos graus negativos Celsius. Temperatura 0 Kelvin lá, que é o zero absoluto, onde todas as partículas estariam coesas. E aí nós teríamos aí... Mas na nossa situação, é quase impossível você ter o mercúrio sólido. Da mesma forma que essas determinadas... partículas só aparecem em situações especiais por um espaço de tempo muito pequeno. E isso faz com que nós não tenhamos ideia de todas as coisas que acontecem. Quão mínimo que Deus age, se ele age nas mínimas coisas, ele age nessa partícula que aparece só um segundinho. E age nos infinitos do nosso universo. E a gente já tem a consciência de que existem outros universos. E, por certo, se Deus é Deus, ele tem a inteligência suprema, ele sabe desses outros universos também. Então, tudo isso a gente vê essa uniformidade da bondade e da justiça de Deus. Então, ele não podia nos decepcionar,
fazendo com que nós tivéssemos algum flagelo, algum suplício, né? Alguma aflição nessa vida que não fosse causada nessa vida. Então, ela tem que vir de algum outro lugar, né? Então, a gente não conseguiria identificar onde está a justiça divina, né? A negação da bondade, né? Se não existisse outras vidas, né? Então, o fato da existência de outras vidas é isso aí. Como eu digo, a gente não está aqui para provar isso aí. Existem várias coisas que já provaram esse tipo de coisa, vários estudos que, mesmo o mais crente nisso daí, se ele se defrontar com essas teses, com essas teorias, com esses estudos, ele vai ver que nós tivemos várias vidas. O interessante saber é que a nossa vida agora é a melhor, né? Então eu fico perguntando, eu sou uma pessoa assim já bastante evoluída, brincadeira, né? Mas eu fico imaginando o que as outras pessoas foram, o que eu fui em outra vida, se isso aqui é o meu melhor. Então é complicado, né? A gente tem que ter isso em mente quando a gente se avalia. Eu estou sempre melhorando. Essa é a característica que Deus faz para a gente. Nos dá a oportunidade. Mesmo que nós não queremos evoluir, nós sofremos por não evoluirmos. E é nisso nós aprendemos que evoluir é o caminho. Tem um exemplo muito simples aí que o Rodrigo, o nosso dirigente lá, ele dá sempre, ele diz que Deus é como se fosse um prego e nós seríamos alguma coisa que estamos amarrados nesse prego por um elástico. Cada vez que nós tentamos nos afastar de Deus, nós sofremos o elástico nos puxando. Então, nós sofremos com isso. Quando nós entendemos que o caminho é Deus, aí o elástico nos ajuda a ir para Deus. O problema é esse nosso entendimento, né? Então, quem tem essa dificuldade aí, já pode lembrar aí, de que lado do elástico que vocês estão puxando, né? E aí vem também, né? Se existisse uma vida só, nós não teríamos oportunidade de justificar o sofrimento que determinadas pessoas, que determinados povos, que determinados países, que determinados planetas, como a Terra, passa. Por quê? Porque refletimos a evolução de todo o planeta, né? Então, se nós estamos aqui, existe uma causa para isso. Isso é motivo para a gente pensar depois da nossa palestra aqui, né? Então, eles dizem o seguinte, que os espíritos, né, algumas tribulações, né, podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Teoricamente, eu não quero questionar Kardec, é fantástico, mas eu acredito que é o seguinte, nós, na nossa consciência, uma vez que nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos essas nossas provas de uma forma, e às vezes Deus até dá uma brandada para a gente, né? Imagina uma pessoa que matou várias pessoas, né, e ela vem aí. Um exemplo de que Deus nos dá o livre-arbítrio, eu gosto de usar esse sempre, é bem oposto também, conforme o nosso título aí, né, as justiças das aflições, né, eu gosto de trazer os exemplos de Jesus e o exemplo de Hitler. Jesus fez o que fez, a gente pode medir, né, a intensidade, o tamanho, a grandiosidade de Jesus, os seus comentários, as suas instruções duraram 2000 anos. Quantas coisas vieram nesse intervalo, só que eu tenho lembrado de vida, quantas teorias, quantas modas, quantas coisas apareceram durante a minha vida que a gente nem lembra mais, certo? Você nem lembra mais da pessoa. E vê Jesus, que há 4.000 anos, que nem onde escrever tinha, não tinha WhatsApp, não tinha nada para você escrever, e a mensagem dele hoje está aqui tão forte quanto estava naquele tempo. E cada vez que a gente se instrui, se evolui, a mensagem dele nos fala melhor. Então, a gente imagina o tamanho que foi Jesus. A gente não pode também desconsiderar Hitler, porque mesmo ele, o fim do que ele se propôs a fazer não era um fim bom, ele teve uma dimensão descomunal. Todo mundo lembra dele pela maldade que ele fez, entendeu? Mas me diz uma coisa, Deus fez alguma coisa para salvar Jesus, se Jesus foi crucificado? Foi lá e falou com Pôncio Pilatos, seu bichão, você libera o cara aí, senão você está ferrado. Não falou. E Jesus passou por tudo que ele tinha que passar. Agora, e Hitler? Por que Hitler fez tudo o que fez? Deus não podia chegar e falar assim, escuta aqui, bigodinho, raio nele. Pronto, acabou. Não ia morrer a quantidade de judeu, e que não morreu tanto judeu quanto morreu russo, morreu muito mais russo. Tem muita gente que matou muito mais gente do que Hitler, e nós lembramos dessas pessoas também.
né? Gengis Khan lá, o mongol matou muita gente, o próprio chinês lá, que matou um monte de gente também, chegaram bem próximos aí, ou até mais do que Hitler, e Deus fez alguma coisa? Não, Deus dá para nós a oportunidade de fazermos o que nós queremos. Então, lembra sempre quando Jesus fala, bate e a porta se abrirá, peça e vos receberá. Então, cuidado com o que a gente pede, e cuidado com a porta com que a gente bate. Né? Então, dessa forma, as tribulações podem ser impostas aos espíritos, né? O nosso sofrimento, que a gente fala, é sofrimento. E a gente sempre tem que voltar a Deus na sua bondade, que esse sofrimento sempre vai vir em prol do nosso bem. O nosso bem, o bem da nossa sociedade, o bem de todos. Sempre isso, porque Deus é bom e justo. Né? Então, esses espíritos que são mais endurecidos, os espíritos que ajudaram na composição desse texto, eles dizem que, às vezes, as tribulações são impostas a esses espíritos. Então, eles falam, você vai ir para a Terra e vai sofrer isso e isso. Mas, de uma forma ou de outra, eu acredito, se eu tenho o meu livre-arbítrio, os caras falam assim, você vai decidir, eu falo, não quero. Ué, Hitler fez o que fez, Jesus fez o que fez, eu vou fazer o que eu quero. Certo? E vou lá com você. Mas existe uma lei aí que faz com que esse espírito tenha uma consciência do que ele necessita para ele vir. E ele até acaba escolhendo isso aí de uma forma ou de outra. Da mesma forma que a árvore, esse inverno, ela soltou as folhinhas um pouquinho mais cedo, o outro inverno ela já tem isso aí no DNA dela, não só por ela, mas a gente sabe que existem alguns seres elementais que trabalham nesses níveis espirituais, que também auxiliam esses espíritos, em termos aí, uma árvore, né, que tem a essência espiritual, para tomar certas decisões, mas a maior parte é instintiva, e aprende-se com a dor, né, infelizmente a gente aprende-se com a dor. É legal quando a gente aprende com a dor dos outros, né, porque não dói na gente. Aquilo faz errado? Eu acho que eu não vou fazer não, porque não é uma boa, né. Então, vamos continuando aí. Nós estamos nas causas das aflições em outras vidas, que não nessa, né? Onde eu parei? Aqui. Então, Deus, que na sua bondade faculta o homem reparar os seus erros, ele nunca condena uma primeira falta. Ele dá sempre a oportunidade. Então, quem somos nós para culpar alguém? Se ele não culpa a gente. Certo? Lembrando aí, quando Jesus fala que Jesus falou, eu trabalho porque meu pai trabalha. Então, a gente pensa assim, né? A gente vê isso numa companhia. Você quer subir, o seu chefe trabalha 12 horas e o chefe dele trabalha 14 horas. Se você quer subir, você vai trabalhar quanto? 8? Então, é aquele negócio. Se Deus trabalha, Jesus trabalha porque Deus trabalha, o que nós temos que fazer? Trabalhar. Como eu falei, planeta de prova e expiação. Qual é a única coisa que não é prova nem expiação? É trabalhar em função do outro. Certo? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, quando supor... O que caracteriza profundamente o nosso planeta são as provas e expiações, é o que eu falei para você. Então, não só esse planeta, ele se renova cada vez que a sua população, de um determinado nível, ela reencarna com novas características, né? E não quer dizer que só vem espírito bom, vem os espíritos que também têm uma certa necessidade de evoluir junto com esses espíritos bons. Cabe aos espíritos mais evoluídos orientar esses espíritos menos evoluídos para que o nosso futuro, não daqui 1 ano, não daqui 2 anos, mas daqui a alguns centenas de anos, esse planeta seja melhor. Depende do que a gente está fazendo hoje. Lembrando aí Chico, né, que ele falava, a gente não pode arrumar o que fez ontem, mas pode começar hoje e ter um amanhã melhor. Certo? Porque essa é a posição de Deus. Ele perdoa tudo que a gente fez, porque ele sempre dá uma oportunidade de a gente fazer uma coisa melhor, mesmo que nós fizemos isso em outras encarnações. E, às vezes, né, essa expiação é muito grande, e a gente não consegue fazer isso numa encarnação só. Nós vemos nessa encarnação, sofremos um pouco, às vezes essa encarnação é até curta, porque o sofrimento é muito grande, a gente desencarna, volta para o plano espiritual da erraticidade, aprende mais um pouco com isso que nós aprendemos, e aí nós vamos montando esse nosso
currículo evolutivo, né, de forma que nós alcancemos, paguemos. Aí pagar é meio complicado esse negócio de pagar, né? Deus é um banco muito legal, ele deixa a gente financiar em prestações muito baixas e com juros zero, né? Um negócio assim fantástico, né? Ele tem uma bondade enorme, né? Por mais que a gente ache que a gente paga muito, na realidade a nossa porcentagem é bem pequena. Eu costumo falar para as pessoas, se a gente acredita em reencarnação, nós estivemos nesse planeta por várias outras reencarnações. Se a gente fazer um cálculo aí que a média de vida hoje é 65, 70 anos, né, já está passando mais aí um pouco, a média de vida é 70 anos, a gente tem que vivemos 70, fica mais uns 70 anos fazendo uma média aí, né, ao mesmo tanto que a gente fica aqui, a gente fica lá, às vezes a pessoa fica até mais lá, porque não sabe que morreu, e fica naquela situação meia parada. Se a gente tiver a mesma idade, ao mesmo tempo de encarnado e desencarnado, e a gente for reduzindo um nível a quantidade de anos que as pessoas viveram, há um tempo atrás era 40 anos, na época da Primeira Guerra, as pessoas viviam 45 anos, muito antes disso aí, um cara velho era um cara de 35 anos, na época da caverna os caras morriam com 20, 25 anos, porque ou o cara era comido por um dinossauro ou morria de fome. Então, se a gente considerar todas as encarnações que nós tivemos anteriores a essa, nós não tivemos muitas escolhas. Há 200 anos atrás, há 400 anos atrás, a gente ou era escravo, ou era guerreiro, matava para viver, ou morria trabalhando, ou a gente era senhor feudal que não fazia nada, entendeu? Vivia aí do erário público, que nem muita gente vive hoje, né? Então, o que a gente aprendeu nesses anos todos? Mas Deus não, é paciente. Ele nos dá essa oportunidade, de vez em quando, ele nos dá uns empurrãozinhos, entendeu? Aí vem uma oportunidade, que nessa Covid-19, para a gente poder fazer. O que eu vou fazer com essa Covid-19? O que eu vou fazer com essa oportunidade? É sempre assim, né? Então, as expiações servem sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Para a gente entender mais ou menos aí o que é prova e expiação, pelo que a gente passa, né? Prova é alguma coisa que a gente a gente optou por fazer, certo? Eu acho que eu já estou bom para fazer essa prova. Eu estudei matemática e, sei lá, do primeiro grau, e eu vou fazer a prova. Eu me opto por isso. Mas expiação é alguma coisa que nós não conseguimos fazer, que nós nos propomos como prova, e aí nós temos que voltar e fazer isso daí. Então, é sempre assim. A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ter isso sempre em mente, né? Então, a gente já sabe que os espíritos não podem aspirar a completa felicidade, né? Enquanto não se tenham tornados puros. Para a gente entender isso aí, pergunta 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que mostra uma escala espírita lá. Eu gosto de ler sempre aquela escala, mas parei também, porque antes eu achava que eu era muito evoluído, e cada vez que eu aprendo mais, eu estou me vendo mais no começo da escala. Então, eu estou deixando levar, mais ou menos assim, fazendo o meu melhor, e que as outras pessoas que se preocupem muito com essa escala. Mas é bom a gente entender que lá fala dos espíritos puros. Espíritos puros são os espíritos que já atingiram todo o conhecimento, né, e as provas que eles tinham que passar, e eles chegaram a um ponto que eles não precisam reencarnar mais. Né? Por que a gente precisa reencarnar? É interessante isso, porque às vezes a pessoa, por que Deus já não fez a gente espírito bonitinho, tudo numa boa? Como é que a gente pode colocar a consciência numa pessoa se ela nunca foi uma pessoa? Como é que você pode colocar a consciência de alguém se essa pessoa nunca foi um alguém? Então, aí vem aí o nosso famoso René Descartes, quando ele fala cogito ergo sum, aí no latim, penso, logo existo. Né? Então, quando nós tivermos uma oportunidade na nossa evolução, como o próprio André Luiz nos fala, no nosso caminho do átomo para os anjos, nós nos identificamos como uma pessoa, aí nós nos achamos como um indivíduo. Eu não sou mais um grupo, eu sou um indivíduo. E essa minha condição vai me colocar de volta até quando eu me evoluir e eu entender que eu sou um espírito puro, que eu sou um espírito evoluído, e eu sou um grupo. Pertenço a um grupo, e esse grupo sou eu faço esse grupo me faz. Então, quando eu tenho essa consciência, que eu me identifiquei, sei lá quando, não foi num momento, mas em várias encarnações, eu fui adquirindo esse conceito, eu sou eu não sou ele. Então, se eu sou eu não sou ele é alguma coisa que não sou eu, existe alguma coisa acima de nós, depois de um tempo desse pensamento, que eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Então quer dizer que existe mais alguma coisa, existe o outro, existe o outro, e quem coordena tudo isso aqui? Deve ser alguém lá em cima, e aí eu vou
evoluindo dentro do conhecimento que a gente tem sobre todas as coisas, e eu chego na divindade também, né? Então, nós somos como passageiros aí de um navio, né? Que ele tem que abordar uma cidade, né? Então, tem algumas pessoas que não podem abordar nessa cidade, porque tem a doença, aquela cidade não deixa eles entrar. Então, ele fica no navio. Aqueles que estão mais ou menos bons e que eles conseguem, eles vão indo. E assim nós vamos passando de fase em fase e aprendendo essas nossas... e quanto mais nós aprendemos, nós nos libertamos dessas aflições. E já dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu deixo vocês aqui essa noite com essa proposta de se conhecerem, baterem na porta que vocês acham que é melhor para você, muito cuidado, né? E se dedicar a conhecer a verdade, para que a gente possa fazer a justiça e entender a justiça que é feita com a gente. Então, uma boa noite para vocês. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar as perguntas, se tem. Que agora sem o meu auxiliar aqui. Deixa eu ver. Ouvindo bem, beleza? Boa noite, boa noite, boa noite, Lídia. Bom, então nós estamos abertos para pergunta. Eu vou deixar, existe um delay o que eu falo para vocês, até o que vocês recebem aí. Parece que a transmissão foi legal, beleza? Então, a gente, como é que chama? Fica aberto aí, eu vou dar uns 5 minutinhos, para se alguém tem alguma pergunta, e se eu tiver na altura de responder, a gente faz alguma coisa. Só para avisar também, a gente vai dar um tempo para as perguntas, né, uns 5, 10 minutinhos, que dá tempo para o pessoal colocar aí, e depois a gente vai fazer um passe coletivo aí. Os médios que normalmente trabalham no passe lá no centro, a gente vamos fazer pensamentos, e a gente pede para a ajuda de vocês também. A gente vai fazer um passe coletivo, todo mundo colocamos energia, da mesma forma que nós fizemos no começo, né, com a expansão da nossa energia. E aí a gente vai dissipar essas energias para todos que estão presentes aqui. Assim vai. Bom, legal, tem gente aqui que eu nem sei quem que é aqui, tá? Tudo bem. Não vejo a hora que acabe isso aqui. Eu estou com uma coceira no nariz enorme, e se eu coçar aqui na frente, todo mundo vai falar, por causa do coronavírus, ele não pode coçar o nariz. Eu deixo para depois. Vamos lá para os posts aqui, ó. O Ivo colocou o seguinte: Covid é uma provocação individual. Você pensar, né? Legal que deu tudo certo. Gostei, porque... Ó, tem aqui, né, a Lídia colocou: muito obrigado por expandir nosso entendimento prático do Evangelho. Vou ficar analisando o ponto que você comentou. Esse momento, vida e encarnação, é o meu melhor? É o meu melhor. Não, ele colocou assim. O Ivo continuou, né? É uma provocação individual ou é uma aprovação individual? Aí a Elisa colocou: não será uma aprovação coletiva? Eu acho que cada um tem a sua parte, né? Só cogitando aqui, né? O Ivo colocou: Covid é uma provocação individual. E depois ele colocou na outra: provação. Então, ou é uma provocação ou é uma aprovação. Não será uma aprovação coletiva? E aí a Elisa colocou: não será uma aprovação coletiva, porque todos estamos sujeitos a pegar o vírus? Sim. Mas pensa bem, teve uma reportagem que o cara colocou muito interessante, não sei se vocês receberam, eu não passei, porque eu acho que falta ainda um pouco de estudo.
Ele falou a respeito de mais de 250 mil publicações com referência ao efeito da vitamina D no sistema imunológico. E que o mundo, o nosso planeta, o nível de vitamina D, que deveria ser entre 40 e 100, o número lá que eles têm, não importa o que é, a gente estava numa média de 14. E países frios, que nem do norte, assim, e pessoas velhas que não têm a capacidade de absorver vitamina, não é bem absorver, a vitamina D é um tipo de um neurônio que a gente desenvolve, através de raios solares ou da ingestão mesmo dessa vitamina. Então, fica assim, os mais velhos não têm essa capacidade, e se eles não estão cuidando bem dele, se a gente não está... A gente faz exame sempre, né? Todo ano, o pessoal daqui faz, muita gente faz o seu check-up, principalmente as pessoas velhas, que nem muitas pessoas aí do grupo, não o meu caso, é claro, tem que fazer o check-up anual, e lá conta quanto de vitamina D a gente tem. E diz que essa vitamina D, no fator imunológico, é fundamental para a gripe. Esse tipo de gripe que a gente tem. A gente não estaria passando por isso, não estaria sofrendo tanto disso, se a população terrestre tivesse num nível bom de vitamina C, mas nós não estamos, né? Então, aí já fica, né? Complicado. É o que eu falo, a gente ainda vai saber muito a respeito disso nas nossas próximas encarnações, quando nós avaliarmos o que está acontecendo atualmente com a Terra. E não deixa de ser uma oportunidade, né? A gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Oportunidade de a gente ajudar do melhor jeito possível. Bom, gente, não vamos estender muito mais, porque depois daqui, talvez a gente vai ver se vamos se encontrar com o pessoal nosso aí do grupo, porque a gente vai fazer as vibrações. Lembra, eu falei para vocês também, a gente vai continuar com os serviços de vibrações especiais. A gente faz um trabalho de 4 vibrações consecutivas, depois, junto com o nosso trabalho mediúnico, como a gente continua com os estudos, a gente vai continuar com as vibrações. Então, se alguém tem o meu telefone, pode mandar direto para o meu telefone. Mas se não tiver, vocês podem deixar aqui no próprio chat o nome de vocês, de um contato, a gente entra em contato para poder pegar o nome da pessoa que está precisando de vibração. A gente faz essa vibração durante 4 semanas consecutivas, a gente vai dar aí as instruções de como é que a pessoa tem que se portar lá. Mas é isso aí, então. Vamos fazer o nosso passe, se ninguém tem mais pergunta, vamos fazer o nosso passe coletivo, né? Eu pediria que todos aí continuassem numa posição confortável, absorvendo aí toda essa informação que nós tivemos, a intuição do plano espiritual. Tenho certeza que todo mundo, quando eu estava falando, teve outras ideias, teve outras, como é que se diz? Teve outras ideias, outras formas de interpretar a coisa, e isso serve como energia para a gente tem que absorver isso, raciocinar em cima e guardar isso aí. Então, a gente vai pegar toda essa energia que a gente tem e a gente vai distribuir ela para as pessoas que estão aí nos assistindo. Eu pediria que todos tomassem uma posição confortável, novamente fizéssemos uma respiração profunda, enchendo e esvaziando os pulmões, e vamos imaginando aí que sobre as nossas cabeças, no nosso centro coronário, ligação com o plano espiritual, haja agora uma ligação junto a nós e ao plano espiritual. A partir dessa ligação é que nós vamos começar com o nosso passe, e através de movimentos do plano da espiritualidade, nós vamos higienizando os chakras, a contar dos nossos chakras superiores para os chakras inferiores, vamos paralisando esses chakras, porque são vórtices energéticos, né? Esses vórtices energéticos, quando eles vão paralisando, seriam mais fáceis para a espiritualidade limpar, e aí eles vão sendo limpos dentro da necessidade de cada um deles. Como eles estão parados, o nosso espírito não se... a situação que nós chegamos a ter esses chakras sujos ou não tão bom funcionamento do nosso espírito. Então, é como se fosse um remédio para nós, né? Nós estamos aí meio deficientes e a gente toma um remédio para melhorar. Então, paramos os chakras, temos os nossos chakras todos limpos, né? Eles são eliminados todas as coisas que não são favoráveis aos seus funcionamentos, e agora eles limpos, nós podemos visualizar, assim, neles, as cores, né,
que cada um tem, característica de cada um deles, e o sentido giratório que cada um tem, ele começa a tomar a sua dinâmica agora e vai acelerando. Nós vamos sentindo que é como se fosse, nós estivéssemos saindo de um resfriado, que as nossas vias nasais estavam entupidas e agora nós conseguimos respirar mais fácil, como se nós tivéssemos saído de um banho, que nós estávamos meio sujos de algum trabalho que nós fizemos e agora nós estamos limpos, né? Enfim, como se nós estivéssemos saído de um sono profundo porque nós estávamos cansados. E aí nós vamos sentindo os nossos chakras sendo todos aí atualizados na forma, na velocidade, na cor que ele precisa ter. Isso nos dá aí uma paz para a nossa próxima semana. Que essas energias aqui, que fez tudo isso conosco, possa se espalhar para os nossos lares, para as pessoas que não puderam vir à nossa palestra, não puderam escutar isso, que elas possam receber também essas energias, para essas pessoas que têm os poderes, né, de mudar essa situação atual, o poder público, o poder monetário, o poder, mesmo que ele não seja muito grande, que ele seja pouco, que a gente possa ajudar uma pessoa só, esse poder possa ajudar uma pessoa só, que essas energias afetem essas pessoas direto, dão a elas um minuto de paz, que elas possam pensar no que elas possam fazer, e elas possam tomar a melhor decisão possível que cabe a elas tomar. Agradecemos profundamente a espiritualidade, a proteção, a intuição, e pedimos que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus. E boa noite a todos. Um negócio interessante aqui. Eu esqueci de pedir para fluidificar a água, mas a espiritualidade nunca esquece, né? Ela conta que eu vou lembrar, mas não. Então foi a Elisa que pediu para a gente poder fluidificar a água. Mas quem deixou a água aí para fluidificar, com certeza, da mesma forma no Evangelho, que a gente põe a água foi fluidificada. A espiritualidade nunca nos deixa na mão. Obrigado, Elisa, pela dica, e fiquem todos em paz. Até a próxima.